Bom, gente, boa noite a todos. Tá aparecendo a tela inteira aí, né? Eu tô vendo aqui no celular, parece que tá. Beleza. Então, gente, hoje vamos aí para nosso retorno dos conteúdos de matemática. Depois de uma pausa aí, espero que vocês tenham descansado, né, que vocês tenham colocado algumas coisas em ordem, não com relação à matéria, mas com relação à vida mesmo. A gente tem um tempinho a mais para organizar, é sempre bom. E hoje a gente retoma aí. Deixa eu abrir a câmera aqui, pô. Tinha esquecido disso. Vamos ver. Aí. Opa, descabelado. Beleza. Enfim. Vamos lá. Tinha esquecido da câmera. Bom, vamos retomar agora. Hoje a gente vai para o nosso conteúdo, aula 24, tá? Hoje era para Lara estar dando aula para vocês, mas eu troquei com ela. Aconteceu os problemas, ela não conseguiu dar aula hoje, então eu estou dando aula no lugar dela. E hoje a nossa aula vai ser relacionada à reta, circunferência e suas posições relativas no plano cartesiano. Então, vamos lá. Bom, vamos começar com, a gente sempre começa aí com uma introdução, né? Nós vimos aí em algumas aulas anteriores os conceitos relacionados à reta e à circunferência. A gente viu a equação, como que se monta a função no plano cartesiano e etc. Então agora a gente vai conhecer essas relações desses elementos, né, no plano cartesiano, uma vez que a relação, né, de posição entre esses elementos constitui a base para diversos estudos na geometria analítica. E a gente vai começar a ver um pouco mais sobre a geometria analítica daqui para frente. Tanto geometria analítica, trigonometria, logaritmo, acho que a gente vai chegar a ver também. Então a gente vai tentar dar uma funilada aí nesses conteúdos. Tá? Então, ó, eu não sei se vocês já viram a definição de plano cartesiano, mas resumidamente o que é? É formado por duas retas reais, o x, né, que são as abscissas, e o y, que são as ordenadas, que são perpendiculares entre si. Ou seja, tem um ângulo aqui de 90 graus entre elas. Tá? Deixa eu colocar um mostrador aqui. Apontador. Cadê? Aí. Então aqui a gente tem 90 graus entre as retas, né? Então, elas determinam um único plano, ou seja, nessa parte aqui a gente tem um único plano, ok? Que é determinado como sistema ortogonal de coordenadas cartesianas ou somente o plano cartesiano. Tá? Então, isso aí é o que a gente vai chegar a trabalhar hoje com base nessas relações. Bom, o plano cartesiano ele pode representar duas retas no plano de acordo com as seguintes posições. Então vamos começar pelas posições relativas às retas. Então, ó, concorrente ou paralelas. O que é? Essas posições são determinadas de acordo com as configurações de cada função no primeiro grau, visto que essas funções possuem como representação, né, uma reta. Então, como a gente já viu em aulas anteriores, a função do primeiro grau ela é uma reta. E se ela é concorrente ou paralela, o que vai determinar isso são os coeficientes angulares. Tá? Então, os coeficientes angulares que determinam o posicionamento decorrente delas. Então, ó, se os coeficientes angulares eles forem iguais, as retas elas são paralelas. Agora, se os coeficientes angulares eles forem diferentes, então as retas elas são concorrentes. Então, ó, qual que é a definição de retas concorrentes? Elas se cruzam em algum determinado ponto. Então, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó, são concorrentes. Esse primeiro exemplo também são concorrentes. E aqui são retas paralelas. Então, ó, o coeficiente angular, o que é? Ele corresponde ao ângulo formado entre a reta da função e o eixo das abscissas, ou seja, o eixo x. Na lei de formação das funções, que é a lei de configuração dessas equações, né, temos que o coeficiente ele é representado pelo valor do coeficiente de x, ou seja, o valor que acompanha o x na equação, ele que é o coeficiente angular. Então, ó, aqui a gente tem dois exemplos. Y igual a 2x mais 6. Qual que é o coeficiente angular dessa equação aqui? É o 2 que está acompanhando o x. Tá? Agora aqui,
y é igual a menos 4x mais 3. Qual que é o coeficiente angular? Está acompanhando o x aqui, que é o menos 4. Beleza? Beleza, gente? Tudo certo? Deu para pegar essa parte aí? Esse início, produção, tudo mais? Sim, não? Beleza. Legal, seria legal que todo mundo respondesse, tá, gente? Só para ficar mais dinâmico aqui, eu tenho certeza que não está ficando nada para trás. Tá? Então vamos lá. Vou falar agora de retas paralelas. O que são retas paralelas? Coeficiente angular igual. Né? Então a gente tem as duas funções aqui. Y igual a 3x menos 1 e y igual a 3x mais 2. Formam retas paralelas em função da igualdade dos seus coeficientes angulares. Então nas duas retas aqui, o 3, que é o coeficiente angular. Então, ó, observando o gráfico, quando a gente monta o gráfico no plano cartesiano, fica dessa forma aqui. Tá? Agora, qual que eu vou saber? Como que eu vou saber qual que é qual reta aqui? Ah, eu tenho que olhar a minha constante que está isolada. Ah, menos 1 aqui e mais 2. Se eu observar a reta aqui no eixo Y, essa reta aqui corta o eixo Y no menos 1 e aqui corta o eixo Y no 2. Então, essa reta aqui representa essa equação e essa reta representa essa equação. Nunca se esqueçam que o coeficiente que está sozinho, sem nada, é o que corta o eixo Y. Beleza? Agora, retas concorrentes. Agora a gente tem dois exemplos aqui, ó. Y igual a 2x mais 1 e y igual a 4x mais 3. Então, logo a gente observa que são concorrentes porque o coeficiente angular é diferente. Aqui é 2 e aqui é 4, certo? Então, a gente observando o gráfico, em um determinado momento, elas vão se cruzar, beleza? Obrigatoriamente. Tá? Retas concorrentes sempre se cruzam. Retas paralelas nunca se cruzam. Tenham isso sempre em mente. Bom, vamos fazer alguns exercícios de aplicação agora. Eu quero que vocês digam, de A até E aqui, se as retas elas são concorrentes ou paralelas. Tá? Então, vamos para o primeiro exemplo aqui. A 3x menos 1 e 4x mais 2. Essas duas retas aqui, elas são paralelas ou concorrentes? Escrevam aí, pode abrir o microfone e falar. Fiquem à vontade. O que vocês acham? Professor, eu não tô respondendo porque eu tô dando remédio pro cachorro da minha vizinha, mas eu tô escutando, tá bom? Tudo bem, sem problema. Se você quiser abrir o microfone e falar rapidinho também, qualquer hora, fica à vontade, tá? Vamos lá, gente. A Priscila respondeu. Quem mais responde aí pra gente? Concorrente ou paralela? Esse primeiro exemplo aqui. O que vocês acham que são? Bora lá, gente. Quero respostas de vocês aí pra gente conversar sobre o assunto. Aline, Camila, que acabou de entrar, também fica à vontade. A Nariane. Eu queria me inteirar sobre qual assunto? As retas? Ah, tá. Você chegou agora, né? Deixa eu só voltar rapidinho aqui, ó. Começo. Hoje a gente vai tratar sobre reta, circunferência e suas posições relativas no plano cartesiano. Então, eu expliquei aqui, antes de você chegar, a respeito do que era uma reta paralela e o que era uma reta concorrente, de acordo com o coeficiente angular ser diferente ou igual. Aí agora aqui a gente chegou para fazer alguns exercícios de aplicação. Tá?
Você quer que eu explique de novo a parte dos concorrentes e paralelas? Ou tá tranquilo? Não, tá tranquilo, mas é tipo, pra fazer as retas, é tipo aquelas funções que a gente aprendeu, né? Ou eu tô boiando? Isso. Mas aqui eu só tô perguntando se é concorrente e paralelo. É só responder mesmo. Tem um jeito pra mim descobrir a diferença entre umas delas que eu acabei não escutando, professor? Sim, sim. A gente olha o coeficiente angular. Ó, então aqui a gente tem as retas paralelas. Então, ó, olha o exemplinho aqui, ó. Y igual a 3x menos 1 e y igual a 3x mais 2. Isso são retas paralelas. O que tem de igual aqui? Coeficiente angular, certo? É o número que acompanha o x. Agora aqui são concorrentes por quê? Porque o coeficiente angular é diferente. Aqui é 2x e aqui é 4x. Certo? Certíssimo. Aí aqui é só para treinar mesmo e bater o olho, já sei que é concorrente. Bater o olho, já sei que é paralelo. Tá? Por isso que eu estou perguntando para vocês. E é importante, quanto mais gente falar, é melhor para a gente, às vezes, alguém está com alguma dificuldade de entender e tal, não fala, né? E a ideia não é essa, a ideia é todo mundo interagir junto, tá bom? A Priscila falou concorrente, a Sabrina também, a Isis também e a Ana também. Exatamente, são concorrentes por quê? Porque o coeficiente angular é diferente, né? 3x e 4x. Né? Exatamente. Agora, o exemplo B aqui. São concorrentes ou paralelas? Paralelas, paralelas, paralelas. Mais alguém, gente? Tá faltando gente aí, hein? Às vezes a gente fica com receio de responder, né? Cara chato, fica perguntando toda hora, meu Deus do céu. Mas é porque a gente já tem essa dificuldade do EAD, né? Não tem contato e tudo mais, então a gente faz o possível para ter interação com vocês, né? Então, por isso que às vezes a gente é até chato em pedir respostas, né? Então, são algumas das únicas formas que a gente consegue para interagir com vocês, tá bom? Então, não esquentem a cabeça com relação a isso. Bom, a maioria falou, todo mundo na verdade falou paralelas. Então, exatamente, paralelas porque coeficiente igual. Agora, o próximo exemplo aqui. 10x mais 7 e x mais 7. Vocês acham que são paralelas ou concorrentes? Concorrentes, concorrentes, concorrentes. Tem mais. Concorrentes. Concorrentes porque, apesar do valor aqui isolado ser igual, não é ele que interfere. É o que acompanha o x. Então, como são diferentes, então, são concorrentes. Próximo exemplo. D. São paralelas ou concorrentes? Concorrentes, o pessoal está achando que é concorrentes. Concorrentes. Né? Concorrentes. Isso. Perdão, interrompi você. Concorrentes, exatamente. Que aqui 15 e 13 são diferentes. E aqui? E agora, gente? A última aqui para fechar essa parte. Concorrentes ou paralelas? Paralelas.
paralelas. O que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é a mesma coisa que meio, 0,5. Aqui 0,5, aqui 0,5. Então, são paralelas, tem o mesmo coeficiente. Poderia ter 0,0001 aqui e 0,0001 aqui. São paralelas, tá? Independente de qualquer valor aqui, 1 milhão aqui, 1 milhão aqui, são iguais, são paralelas, tá bom? Então, obrigado aí pela participação de vocês. Vamos seguir aqui agora. Mais para frente a gente vai ter mais exercícios de aplicação. Então, agora a gente vai ver as posições relativas entre retas e circunferências. Então, existem 3 posições possíveis entre uma circunferência e uma reta no plano. Então, a primeira aqui, a letra A. A reta R é secante à circunferência. Ambas possuem 2 pontos em comum, certo? Então, o que acontece? Se diz que a reta R, que é essa reta aqui, ela é secante à circunferência, significa que ela está atravessando a circunferência, certo? Ela está entrando na circunferência em um ponto e está saindo no outro, tá? Então, quando tem esse caso, é chamado que a reta é secante à circunferência, tá bom? Segundo caso, letra B aqui, a reta é tangente à circunferência. Ambas possuem somente um ponto em comum. Ah, eu esqueci de falar aqui. O que é esses 2 pontos em comum? É onde justamente ela está entrando e saindo da circunferência, tá? Então aqui, ó, ambas possuem somente um ponto em comum, ou seja, somente um ponto aqui a reta toca a circunferência. Tá? Em mais nenhum momento aqui a reta chega a tocar a circunferência, somente em um ponto. Então, neste caso, a gente fala que a reta é tangente à circunferência. E o último caso é quando a reta é externa à circunferência, ou seja, não tem nenhum ponto em comum, nenhum. Então aqui a gente vê, ó, tem até um espaço entre a circunferência e a reta, ou seja, não tem ponto em comum, tá bom? Beleza? Deu para pegar? Sim? Não? Talvez? Provavelmente? Sá, né? Sá, qual que você não entendeu? Tudo? Ou uma em específico? Se quiser abrir o microfone para falar também, fica à vontade. Tudo. Tá, beleza. Vamos voltar lá no caso A. Então, ó, aqui a gente sempre relaciona o que está escrito com o desenho, tá bom? Então, ó, a gente tem aqui está o plano cartesiano, tá? Ele está meio simplificadozinho aqui, mas ó, aqui está a abscissa e aqui está a ordenada, tá bom? Então aqui a gente tem a circunferência, a nossa circunferência, ela tem raio R, tá? E tem ponto central C, ou seja, ela tem um ponto central aqui no X e no Y. Beleza, isso a gente não vai olhar agora. A gente só vai olhar como que a reta ela tá sobre a circunferência. Ela tá passando em quantos pontos? Em 2 pontos? Em 1 ponto? Não tá passando? Então, ó, quando a gente fala secante, secante quer dizer que a reta ela toca a circunferência em 2 pontos. Ou seja, aqui, tá vendo? Ó, tá sobreposto aqui, ó, a reta tá passando aqui, aqui tá o ponto da circunferência. E aqui, tá? Então, ó, lembrem de uma coisa importante. A gente tem circunferência e círculo, tá? Qual que é a diferença dos dois? A circunferência é só a borda. O círculo é ele todo. Se eu estivesse falando em círculo aqui, todo esse trajeto aqui da reta teria um ponto em comum com o círculo. Agora, como eu estou falando de circunferência, é só a borda. Lembra da pizza? A pizza a gente tem a borda e o recheio no meio, né? A borda e o recheio no meio é o círculo. Agora, só a borda, assim, só a casquinha, que muita gente não gosta, né? Eu acho um desperdício, porque eu gosto pra caramba daquilo. Aquilo é a circunferência, tá? Então, talvez seja por isso que esteja confundindo aí a questão dos pontos, né? Então, aqui a gente tem um ponto, aqui a gente tem outro ponto, porque a circunferência é só essa bordinha aqui, tá? Então, ó, secante passa em 2 pontos. Agora, tangente só passa em um ponto. Aqui não aparece muito bem, mas só toca em um ponto aqui, tá?
Então, não passa desde aqui até aqui, é só no mínimo ponto aqui que a reta toca na circunferência, tá bom? Então, esse caso é a tangente. E o último caso é onde a reta não passa em nenhum momento na circunferência, tá? Ela passa longe, ó, tá? Tem até um espaço aqui, ó. Ela não possui ponto em comum, tá bom? E a gente fala que a reta ela é externa à circunferência, tá bom? Deu para entender agora? Ana, deu para entender também? Beleza. Mais alguém ficou com dúvida nisso? Deu para entender tudo certinho? Tudo certo? Tá, 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 tá. Bom, vamos seguir aqui. Sempre é importante vocês confirmarem sim ou não aqui no chat, tá, gente? Mesmo sendo repetitivo, é importante para a gente conseguir seguir aqui de boa, beleza? Então, agora a gente vai trabalhar com posições relativas entre reta e circunferência, a gente vai continuar falando disso, né? E agora a gente vai aplicar um pouquinho mais. Então, ó, utilizando-se da fórmula da distância entre um ponto e uma reta, não se preocupe que a gente já vai ver isso daqui, tá? Adaptado para a distância entre o centro da circunferência e a equação geral da reta. Ou seja, aqui ele vai pegar a equação que a gente calcula a distância entre o ponto e a circunferência e vai fazer uma adaptação para calcular a distância entre o centro da circunferência, esse Czinho aqui, e a reta. Tá? A reta aqui é só para representar uma equação geral, né? Ax mais by mais c igual a zero, a fórmula geral da reta. Então, podemos concluir a posição relativa através de alguns cálculos, tá? Então, ó, entre a reta e a circunferência. Então, se o meu resultado é a distância calculada lá entre o centro e a reta, ela for menor do que o raio, então quer dizer que a reta ela é secante à circunferência. O que isso quer dizer? Então, ó, se a minha distância daqui do centro até a minha reta for menor do que o raio, ela é secante. Conseguem visualizar isso? Ó? Tá vendo? Ó? Tá vendo que se eu calcular essa distância aqui, ó, ela vai ser menor do que o raio, ó, tá vendo? Então aqui é maior do que aqui. Então essa distânciazinha aqui seria o meu D, tá? Então neste caso eu vou ter uma secante, tá? Sem olhar o gráfico, eu consigo ver, tá? Então é isso que quer dizer. Agora, se o meu D ele for igual ao R, significa que a tangente, que a reta, ela é tangente à circunferência. Tangente à circunferência não significa tocar apenas em um ponto? Então ela está tocando na borda aqui, ela está tocando bem aonde é a distância do raio. Então, é uma tangente, tá? O D vai ser igual ao R. Agora, se o D ele for maior do que o R, então vamos voltar no último exemplo. Você concorda se eu calcular a distância desse ponto até a reta aqui, ela passa do raio, ela é maior do que o raio, ela sai para fora da circunferência. Então, neste caso, a gente consegue concluir que ela é externa à circunferência, tá? Entenderam? Deu para pegar? Espero conseguir terminar hoje. Eu nunca consigo terminar minhas aulas, gente. Eu sempre calculo o tempo e sempre passa do tempo. É incrível. Isso que eu calculo já considerando um tempo que tem que parar, né? Tem que prestar atenção em vocês, tirar um tempo para vocês também. Mesmo assim, eu calculo mal o tempo, é incrível. Mas vamos lá. Então, ó, nesses dois primeiros casos aqui, A e B, a gente consegue encontrar os pontos em comum, tá? Para se encontrar os pontos em comum, a gente resolve o seguinte sistema. Eu não vou entrar no mérito de sistema aqui, né, até porque vai atrasar mais a aula ainda se eu entrar em sistema, mas a gente teve uma aula de sistema, se vocês quiserem olhar, um tempo atrás, acho que foi algumas das primeiras aulas. Lembra que a gente fazia método da substituição, método da multiplicação, que aí a gente multiplicava aqui um valor para sumir com algum de baixo,
e depois voltar no de cima, substituir e tal. Então, basicamente é isso que vai ser feito aqui para conseguir achar pontos em comum, tá? Então aqui não quer dizer a questão se a reta é secante, se ela é tangente, se ela é externa. Aqui é para encontrar pontos em comum, tá bom? Então aqui, ó, que nem por exemplo, eu achei a reta secante, então tem 2 pontos em comum, certo? Então fazendo o sistema eu consigo descobrir quais são esses pontos. Se eu fazer a tangente, ou significa que tem um ponto em comum, né? Então aqui eu consigo achar qual que é esse ponto. Basicamente é isso, tá bom? Tá. Aqui é exercício de aplicação também, voltado para isso daqui, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês olharem aqui, se vocês quiserem anotar e tudo mais, que a gente vai trabalhar isso aqui no próximo slide, tá? Vai ser exercício de aplicação também, para dizer se ela é secante, tangente externa, para a gente fixar isso daí, tá bom? Então eu vou dar um minuto aí para vocês olharem isso aí direitinho, e daí eu passo para o próximo para fazer exercício de aplicação, tá bom? Qual slide nós estamos aqui? Eu não consigo ver. Ai, ai. Ainda não, Ana. Ainda não. Eu deixei nesse slide aí para o pessoal anotar que a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. A gente vai trabalhar com a relação dos valores D e R, tá? Para dizer se a reta é secante, tangente externa. E daí no próximo slide vai ser alguns exercícios de aplicação, tá bom? Então por isso que eu estou aguardando aqui. Inclusive, eu vou passar agora, tá bom? Você pegou isso aqui, Ana? Deu para pegar bem isso aqui? Deu sim, já até printei aqui pra mim colocar, anotar depois no caderno. Beleza. Então vamos lá para o exercício de aplicação, só para a gente não perder a dinâmica aqui. Então, ó, determine as posições relativas entre retas e circunferências para os seguintes casos. Então, aqui a gente tem D igual a e R igual a 6. Né? Então, neste caso aqui, vocês acham que ela é secante, tangente ou externa? A reta com relação à circunferência. E aí, o que vocês acham? Eu coloquei um exemplozinho para facilitar a memória de vocês para lembrar. Tá? Então, o que vocês acham que é? Secante, tangente ou externa? Lembrando que pode errar à vontade, tá, gente? Não tô aqui pra... não, você errou, você vai reprovar na prova, você não vai passar, não. É isso aí, não. Não se culpe Você por tá errar. perguntando. Oi? Desculpa interromper, professor. Não, imagina. Você tá perguntando dessa linha aqui, desse risco preto aqui no P? Não, as figuras são só representativas, tá? São só ilustrativas. Não é para olhar elas, não. É só para deixar o slide bonito mesmo. É só Ah, para... tá. Então, ó, Entendi. só foquem aqui, ó. Aí aqui tem tipo uma colinha para vocês lembrarem o que é cada um, o que é secante, o que é tangente, o que é externa. Né? Então é só vocês batem o olho aqui, vocês conseguem lembrar o que é. Aí aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, vocês acham que é secante, tangente ou externa, de acordo com o D e o R? Tá nesse slide aqui, ó. Olha só, temos um empate triplo aí, ó.
Quem vai desempatar? Mas alguém, gente, pode chutar mesmo. Se não souber, só para ter uma respostazinha. Bora, galera, bora? Só mais uma resposta pro desempate. Então, a gente fica esperando aqui. Pode errar, gente. Pode falar à vontade, tá bom? Precisa... Ai, meu Deus do céu, não sei, eu não vou responder. Ai, meu Deus do céu. O que eu respondo? Só responde. Estamos aqui para errar. A Isis voltou atrás no raciocínio dela. Mudou o seu voto, Isis? Mudou para secante agora? Então vamos lá. Aqui a gente tem o D igual a 3 e R igual a 6, certo? Então, o D, ele é menor que o R. Ou seja, a reta ela tem que estar dentro da circunferência, concorda? Ela tem que passar pelo meio da circunferência, porque a distância entre a reta e o ponto central, ela é menor do que o raio. Então, seria este caso aqui, tá? Ou seja, toca em 2 pontos. Quando toca em 2 pontos, é secante. Então, quando é 2 pontos, né, é secante. Então, ó, tá vendo que ela ultrapassa pelo meio aqui? Ó o Czinho aqui, ó. Ó o Czinho, ó. Daqui até aqui é menor do que daqui até o raio, tá? Daqui até a borda. Então, neste caso é secante, tá? Beleza? É confuso mesmo, né? Pegar do começo assim, é estranho, né? Mas é a gente treinando mesmo que consegue gravar essas regrinhas, tá bom? Bom, segundo caso aqui, ó, D igual a 6 e R igual a 3. O que vocês acham que é? Olha só, unanimidade aí é externa, hein? Com a explicação de cima ficou mais fácil, né? A de baixo. Meio que o inverso, né? Então, exatamente, gente, é externa. Externa porque o dele passa para fora da borda, né? Ele passa para fora do raio. Então seria esse caso aqui, ó. Tá vendo? Maior do que o R. Então, exatamente, é externa. Agora, aqui pegou, hein? D igual a 9 e R igual a 9,1. E aí? Secante, secante, secante. É secante, gente. É secante. Por que é secante? Se aqui fosse 9,00001 milhão de 01, ainda assim seria secante, tá? Porque ainda assim esse 0,00 infinitos zeros, opa, quase derrubei o negócio aqui, infinitos zeros, 1 ainda é maior que 9. Então é secante, tá bom? Mesmo vale se fosse ao contrário. Se fosse 8,99999 e aqui opa, deixa eu mostrar aqui. Se aqui fosse 9 e aqui fosse 8,99999, não chegasse no 9, ainda assim aqui seria a externa, tá? Ainda assim seria externa, tá bom? Então, arredondamento para esses casos tipo 0,000, tem alguns casos que é arredondado. Tem outros casos que não é arredondado. Dificilmente
a gente vai ver mais do que 4 casas decimais, mais do que 5 casas decimais, tá? Então, tem algumas pessoas que, por causa da aproximação ali, elas deixam igual, né? Agora, aqui não dá para arredondar, tá? Aqui, 9,1 e 9, aí não dá para arredondar, tá? Aí, principalmente em questão matemática, envolvendo geometria e tal, às vezes pode ser arredondado dependendo da aplicação. Se for uma aplicação física, alguma outra coisa que não faça tanta diferença, que nem, vamos fazer uma medição de uma casa, deu 1 centímetro, 1 milímetro de diferença. Isso aí a gente vai arredondar e vai fazer igual aqui para dimensionar essa casa. Então, dados as proporções, pode ser feito o arredondamento, tá bom? Então, mas nesse caso aqui, a gente tem que manter mesmo as casas decimais e vai ser diferente, tá bom? Nossa, gente, falta 15 minutos e eu acho que eu ainda estou na metade da aula. Então, eu vou tentar acelerar um pouquinho aqui, mas com tanto que vocês entendam, tá? Não tem problema se eu não conseguir terminar. Bom, último caso aqui agora. Opa, pode falar, pode falar. Eu não tenho certeza, mas eu acho que algum professor já tinha comentado que terminava 8h30 mesmo. Não, a segunda aula é 8h45, é 9h45. Tá? A segunda aula é 9h45, por causa do intervalinho, né? A gente tem um intervalinho das 7h30, das 8h30 até as 8h45, né? Aí depois a aula é das 9h45 até as 10, não, das 8h45 até as 9h45, tá bom? Aí a última é das 9h45 até as 10h45, tá bom? A gente está discutindo essa questão do horário, talvez seja mudado, talvez seja mais cedo, talvez a gente diminua a quantidade de aulas, isso aí vai estar em discussão aí nas próximas semanas e pode ser mudado, tá? Então, a gente vai manter vocês informados com relação a isso, fiquem tranquilos. Pode ter aula na sexta, pode ter aula no sábado, dependendo da disponibilidade, tá? Então, a gente tem aí mais 14 minutos, 14, 13... Isso, 12 minutos de aula a gente tem. Então vamos lá. Esse último exemplo aqui, galera. D igual a 10 e R igual a 10. Só pra gente finalizar. A Ana falou até com uma felicidade gigantesca ali, né? Tangente. Finalmente a tangente. Alguém discorda? Bom, unanimidade aí, tangente. Exatamente, tangente. Igual, né? Então, D igual, R igual. Então, tangente. Beleza. Então, vamos seguir. Agora a gente vai falar de posições relativas entre pontos e circunferências. Tá? Vamos ver quanto que está faltando aqui. Tá faltando pouco, gente. Está faltando pouco. Vai dar para terminar. Bom, utilizando-se do mesmo raciocínio do item anterior, determina-se a distância entre um ponto P, que é representado pelo x do ponto e o y do ponto, ou seja, a representatividade no eixo x e no eixo y, e o centro da circunferência, que é aquilo que a gente já viu. Então, quando eu estava falando lá da questão do cálculo da fórmula, lá da distância e tudo mais, a gente estava falando dessa formulizinha aqui, tá? Então, ó, D ele é igual a raiz quadrada do x do centro da circunferência menos o x do ponto, isso ao quadrado, mais o y do centro da circunferência menos o y do ponto, também ao quadrado. Tá? Então, essa formulazinha aqui representa aí o cálculo da distância entre dois objetos. Pode ser a reta, pode ser o ponto, juntamente com a circunferência, tá? Considerando o centro. Então, aqui a mesma coisa, a relação só muda os nomes. Né? Então, um ponto ele não pode ser tangente da reta, até porque ele não tem dimensão. Né? Para ser tangente tem que ser dimensão, tem que passar, tem que atravessar de alguma forma. Não pode ser secante também porque é um ponto só. Né? Então, muda aí essas configurações. Então, ó, se o D aqui ele for menor do que o R, então o ponto ele é externo à circunferência.
o dele for maior que o R, perdão. Se o dele for maior que o R, o ponto ele é externo à circunferência. É aquilo que a gente já viu com relação à reta, mesma coisa. Se o D ele for igual ao R, o ponto ele pertence à circunferência. Esse ponto, ó um exemplo aqui, ó, ele está dentro da circunferência, entendeu? Ele está contido aqui nessa borda. Agora, se o D ele for menor que o R, ele é interno à circunferência. Então, olha o exemplo aqui do ponto A, tá? Então, basicamente isso, tá, gente? Isso eu não coloquei exercícios de aplicação. Eu acredito que é mais fácil de compreender a relação, né? Então, com relação à distância, ali a gente consegue dizer se é externo, se está dentro da circunferência ou se está interno, tá bom? Agora a gente vai, para finalizar a aula, a gente vai para a relação. Deixa eu ver que horas são aqui, a gente tem aí alguns minutinhos. Bom, a posição relativa entre duas circunferências. Vamos lá, para terminar a aula, hein, gente? Ó, não possuem pontos em comum. Então, vamos lá. Quando duas circunferências não possuem ponto em comum, a gente tem dois casos. Os casos que elas são externas e os casos que elas são internas. O que é o caso que elas são externas? A distância entre os centros, tá? Agora a gente vai relacionar os centros das circunferências. Então, a distância dos centros, ó, ela é maior do que o raio 1 mais o raio 2. O que isso significa? Aqui a gente tem a nossa circunferência 1, aqui a gente tem a nossa circunferência 2. Concordam que aqui é o raio 1 e aqui é o raio 2, certo? Aqui é a circunferência 1, aqui é a circunferência 2. Se eu somar isso aqui com isso aqui, é menor do que a distância inteira aqui, ó. Ela é isso daqui menor. Concordam? Porque ela não estão tocando, tá? Então, nesse caso aqui, ela não possui pontos em comum e elas são externas. Agora, interna. Interna é o contrário. Então, quando a gente tem interna? Quando a distância entre os centros, ela é menor do que a subtração desse raio aqui, do maior, pelo menor. Então, ó, se eu tirar aqui o raio 1 tá aqui até a borda aqui, tá? Se eu tirar o raio 1 e se eu pegar o raio 1 e subtrair o raio 2, que é isso daqui, ele vai ser maior do que a distância entre esses dois pontos, tá? Então é basicamente isso. É analisar a relação, analisar os centros e a subtração aqui, tá? Deu para entender, gente? Isso aqui parece ser um pouquinho mais confuso, né, do que os outros. Mas deu para entender? Deu para pegar? Então sempre analise em conjunto a figura, tentem interpretar a figura, imaginando a parte de cima aqui, que é a relação, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Agora, outro caso aqui da relação, possuem um ponto em comum. Quando possuem um ponto em comum, significa que o quê? Que elas estão tocando em um único ponto, né? Então tem um ponto ali das duas que elas estão tocando. E também pode ser externas, quanto pode ser interna. Então, nesse primeiro caso aqui da interna, a distância ela é entre os centros, né? Ela é igual a o raio 1 subtraído do raio 2. O que isso significa? Se eu pegar esse raio aqui, o maior, e subtrair o raio menor, é igual a distância que está aqui, certo? Então, ó, aqui está até bem representado, ó. Tá vendo que aqui o raio dessa circunferência menorzinha aqui é isso daqui? Tá vendo que ela que foi retirada do raio maior, então deu essa distância aqui. Agora aqui é o contrário, é a soma dos dois. Então, ó, se eu pegar o raio maior, somar com o raio menor, é igual à distância entre os dois pontos, tá? Então, os dois pontos centrais. Então, é isso que quer dizer aqui quando tem um ponto em comum. Aqui eu acho que é um pouco mais fácil de visualizar, certo? Agora, o nosso último caso é quando possui dois pontos em comum, ou seja, elas estão se sobrepondo, né, de alguma forma. Então, elas estão atravessando elas entre si, né? Então, ó, aqui a gente tem duas configurações também. A gente tem a configuração de secante e configuração de circunferências concêntricas. Então vamos para o primeiro caso aqui. Secante possui dois pontos em comum, certo? Então, ó,
R1, raio maior, menos raio menor, ele é menor do que o D, ou seja, a distância entre o centro, que é menor do que a soma dos raios. Ou seja, a subtração dos raios aqui é menor do que a distância entre os dois e que, por sua vez, ela é menor do que a soma desses raios. Tá? Então, essa configuração representa tudo isso daqui. Tá bom? Então, esse aqui também ficou um pouquinho confuso de entender. Mas se vocês baterem o olho aqui e ficarem analisando tudo junto aqui, eu vou relacionar isso daqui, eu vou relacionar isso daqui, eu vou subtrair um do outro aqui. Vocês conseguem visualizar aqui o que essa formulazinha quer dizer, tá bom? Para o último agora, para fechar, circunferências concêntricas. O que quer dizer concêntricas? Concêntricas quer dizer que o centro é o mesmo. Ou seja, independente do raio, uma pode ter um raio desse tamanho assim, outro pode ter um raio pequenininho. O ponto central vai ser o mesmo das duas. Então, possui o mesmo centro, não existindo distância entre eles. Ou seja, a distância do centro é zero. Então é simples assim. Concêntrica, D igual a zero. Não tem distância. É o mesmo ponto. Certo? Então, gente, deu para entender isso aí? Fechou? Deu para pegar? Ficou confuso? Beleza, galera? Quero confirmação de geral aí, hein? Vamos lá. Quero sair da aula com a paz de que vocês conseguiram entender todo o conteúdo. Beleza. Então, gente, por hoje era isso, tá? Daqui a pouco vocês vão ter outra aula. E aqui a gente tem algumas referências complementares, se vocês quiserem dar uma olhada mais a fundo no conteúdo teórico. Sigam as nossas redes sociais, tá, gente? É importante que vocês sigam as nossas redes sociais, porque lá a gente solta conteúdo, a gente interage com vocês, tá? Então é bem legal se vocês conseguirem acompanhar a gente por lá. E aqui algumas videoaulas, se vocês ficaram com alguma dúvida e querem rever por outra explicação, por outro professor, tá bom? Então, galera, assim, às vezes pode parecer chato falando, se você quiser finalizar a gravação, pode finalizar, tá, Maria? Às vezes parece ser chato, eu toda